O vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem legal e bem interessante. Chama-se Overloading e Overriding em Java. É um assunto comumente utilizado no nosso dia a dia, na nossa vida de programador Java, e ele também é tratado em entrevistas técnicas. Então, bolei uma curta apresentação para explicar e tirar todas as dúvidas de vocês. Então, se liga aqui. Vamos começar com overloading, que seria, no português, sobrecarga. Quando usar overloading, né? Quando temos dois ou mais métodos com o mesmo nome dentro da mesma classe, mas com assinaturas diferentes. Quando eu falo assinaturas aqui, pessoal, eu estou falando parâmetros, os parâmetros que são passados à função, beleza? Quais são as principais características quando eu faço overloading? Overloading ocorre sempre na mesma classe. Os métodos eles devem ter o mesmo nome com parâmetros diferentes e eles podem ter diferentes tipos de retorno, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então aqui, pessoal, é um exemplo, tá? Eu tenho uma classe aqui que eu chamei de cálculos matemáticos. O overloading geralmente se dá em classes utilitárias, por isso que eu coloquei public static aqui, porque é uma classe utilitária que eu posso chamar estes métodos sem a necessidade de instanciar esta classe. Mas vamos observar aqui esta classe aqui. Eu tenho um método adição aqui, um outro método adição aqui e um outro método adição aqui. Os dois primeiros métodos adição, eles retornam o inteiro. Beleza. O primeiro método, a diferença é que eu tenho duas assinaturas, dois parâmetros, e o método 3, que tem o mesmo nome, tem 3 parâmetros. E isso é permitido. Isso é overloading, tá? E aqui embaixo eu tenho um outro método adição com outro tipo de assinatura, então é double, as variáveis que estão aqui, e ele retorna um double. Então, isso aqui caracteriza-se o que eu comentei no início sobre overloading. Tá? Então, eles estão na mesma classe, eles levam o mesmo nome, eles podem ter retornos diferentes e assinaturas diferentes. Perfeito? Agora a gente vai falar sobre overriding, que significa sobrescrita. Overriding é quando uma subclasse redefine um método da superclasse com a mesma assinatura e mesmo tipo de retorno, ou seja, a classe filha consegue sobrescrever um método lá da classe pai. Quais são as principais características? Ocorre entre essa ligação de superclasse e subclasse. A assinatura precisa ser obrigatoriamente a mesma e, por convenção, deve-se utilizar a anotação @override. Isso significa que eu estou sobrescrevendo um método. Vamos dar uma olhada aqui agora na codificação. Então aqui, ó, eu tenho uma classe chamada automóvel e dentro desta classe eu tenho um método chamado buzinar. Ele é um método que não retorna nada, ele é void. E aqui dentro deste método eu tenho um systemout, que faz um bi aqui. Perfeito? Eu tenho também uma outra classe que eu chamei de Fiat Uno, que estende ao automóvel. Ou seja, automóvel é pai de Fiat Uno, que por sua vez ele faz um override, ou seja, ele sobrepõe o método buzinar da classe automóvel, para que ele faça a sua própria implementação, porque o Fiat Uno tem uma buzina diferente dos demais automóveis. Então ele faz um bip, 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 certo? Se eu for olhar a classe teste, eu crio uma variável automóvel e instancio usando a classe pai. Depois eu crio uma variável chamada Fiat Uno do tipo automóvel que instancio a classe Fiat Uno e chamo os dois métodos aqui para cada objeto. Se eu for executar esse programa aqui, eu vou ter o bip,
B e o bip, bip, bip da classe Fiat Uno. Ou seja, quando ele chamou esse buzinar aqui, ele foi lá na classe Fiat Uno e sobrepôs o método automóvel. Perfeito? Agora, só para a gente finalizar, eu trouxe um quadro comparativo. Então, observem o seguinte: overloading e override. Onde ocorre? Quando eu falo overloading, que é a sobrecarga, ocorre na mesma classe. Quando eu estou tratando de sobrescrita, seria entre superclasse e subclasse. Assinatura do overloading, diferentes. Do overriding, iguais. Tipo de retorno, o overloading pode ser diferente. O overriding são iguais. Anotações, o overloading não usa anotação nenhuma. O overriding usa o @override. E a execução desse método, o overloading é sempre em tempo de compilação e o overriding é em tempo de execução. Eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenha ficado muito claro essa diferença. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilha. E não esqueça de ativar o sininho de notificação para receber mais dicas como essa. Fui!